Jane Doe, ou Mercedes, como era mais conhecida, nasceu entre os anos de 1960 a 1973 em alguma parte dos Estados Unidos da América. Tanto seu nascimento quanto sua idade são um verdadeiro mistério. Ao longo da sua vida, a Mercedes se envolveu com alguns homens e no fim dos anos 80 ela acabou iniciando um relacionamento com um cafetão chamado James McAlpin, que ela conheceu enquanto estava em Dallas. O relacionamento deles não era muito saudável, constantemente a Mercedes era vista em prontos socorros, em hospitais, sempre muito machucada, sempre muito debilitada, o que dava a entender que o James batia nela, que era a realidade. Cansada dessa situação, a Mercedes resolveu que ela iria morar com uma amiga dela chamada Andrea Cooksey. E aí, em julho de 1991, ela foi morar com essa amiga dela em um apartamento. Elas começaram a dividir esse local. É óbvio que o James não concordou com isso, mas ela não estava nem aí porque ele estava pensando, ela já estava cansada. Só que o James não desistiu da Mercedes, ele continuava indo atrás dela. Ele fazia várias ligações para a casa das garotas, ameaçando a Mercedes, falando que ela tinha que voltar com ele, senão algo terrível aconteceria com ela. E a própria amiga dela, a Andrea, ela confirma que ele ligava sempre para Mercedes. Então, em uma dessas ligações, no dia 10 de junho, ele conseguiu convencer que a Mercedes fosse até o seu quarto no hotel Whitney Hall, que ficava em Eldorado, no Arkansas, oferecendo para ela uma quantia em dinheiro. E esse hotel ficava na cidade que eles moravam mesmo, que era em Eldorado. Então, assim, a amiga da Mercedes conta que ela resolveu aceitar essa proposta porque ela queria enviar presentes para os filhos dela que moravam com a mãe, ela queria dar o melhor para eles, então ela resolveu aceitar essa proposta. Só deixando claro que isso aconteceu em 1991 ainda, para vocês não ficarem perdidos. Então a Mercedes caminhou até o hotel, era perto de onde ela morava. Como eu falei para vocês, eles já eram acostumados a se hospedar nesse hotel enquanto eles eram um casal. Então a Mercedes encontra o James lá e eles vão para o quarto dele, que era do número de 121. E aí, poucos minutos que eles estavam dentro desse quarto, já se iniciou uma grande discussão entre os dois. Não se sabe ao certo o motivo dessa discussão, mas os vizinhos de apartamento dos quartos, ouviram todo esse barulho. E aí um vizinho chamado Roy Charles Menon foi até o quarto deles, bateu na porta, e aí quem atendeu foi a Mercedes. E na verdade ele nem tinha ido lá por causa dessa discussão, e sim porque ele tinha emprestado algumas fitas VHS pro James naquela noite, e ele pediu as fitas de volta, estava precisando, e aí a Mercedes viu uma oportunidade de escapar dali. Ela falou que o vizinho poderia entrar e conversar com o James a respeito da fita. E aí, enquanto ele estava conversando, a Mercedes saiu do quarto e foi em direção ao estacionamento, achando que o James ficaria distraído com essa história do VHS. Mas o plano da Mercedes não deu muito certo, já que o James não deu tanta importância para o seu vizinho. Então ela foi até o estacionamento e aí, quando o James percebeu, ele começou a ameaçar ela, gritando, dizendo para ela voltar pro quarto agora. Ela não obedeceu, então ele foi pra cima dela, começou a agredir muito ela, gente, e levou ela de volta pro quarto, arrastando ela pelos cabelos. Então o Charles, que era aquele vizinho do quarto ao lado, voltou pro seu quarto e a discussão dos dois começou de novo, até que se ouviu um disparo dando fim à discussão. Inclusive, a Andrea, que era amiga da Mercedes, estava passando em frente a esse hotel, coincidentemente, bem na hora que esse disparo foi efetuado. E ela escutou porque, enfim, foi um disparo muito alto, então ela já imaginou que poderia ser alguma coisa com a sua amiga. Então ela entrou dentro desse motel. E aí, ela vai até o quarto que a Mercedes estava instalada, e quando ela chega lá, ela encontra a Mercedes caída no chão. Então, quando a Andrea chega lá, o James não tá mais, ele tinha pegado o seu carro e fugido. Várias testemunhas viram isso. O tiro que a Mercedes levou foi um tiro fatal, então ela não resistiu aos ferimentos. Mesmo o James tentando fugir, ele foi entregado pelas testemunhas que estavam lá, que o descreveram. Então ele foi logo preso e acusado. Ele negou ter tirado a vida da Mercedes, alegando que ela havia tirado a sua própria vida e que ele apenas havia batido nela. A polícia rejeitou as suas declarações. Então até esse momento a polícia não sabia quem era a Mercedes.
Eles só sabiam que tinha uma mulher que tinha sido ferida, atacada. E aí, perguntado ao James quem era a Mercedes, ele se negou a falar quem era essa mulher, qual o envolvimento que ele tinha com ela. E aí ele disse que só falaria se a polícia fizesse algo por ele, o que a polícia não concordou. Então, com essa falta de cooperação do James, a polícia resolveu checar os documentos dela, ela estava com a carteira. Então a polícia encontrou um cartão de seguro social e um cartão de identificação com a foto dela, que a identificava como Sherry Ann Wicking, nascida no dia 13 de novembro de 1970. Então a polícia rastreou a família dela em Minneapolis, Minnesota, para informar o que havia acontecido. E aí aconteceu uma coisa muito estranha quando eles ligaram para a família dela para relatar o ato. A família ficou sem entender nada porque a Cheryl, na verdade, estava com eles e disse que estava tudo bem. Colocaram até a própria Cheryl pra falar com a polícia. E a polícia ficou sem entender nada, porque, enfim, eles viram a Cheryl caída no chão. Como é que ela estaria bem com a família dela em Minnesota? Então essa Cheryl de Minnesota falou com a polícia pelo telefone. Ela disse que, na verdade, a identidade dela tinha sido roubada enquanto ela trabalhava como dançarina num clube lá. E ela disse que essa mulher misteriosa poderia ter pegado a sua identidade pra ela. Mas a Cheryl verdadeira negou que conhecia a Mercedes, nunca tinha visto ela. Então agora a missão da polícia era checar pra descobrir quem era a Mercedes. Então a polícia começou a checar os seus pertences, os que ela carregava com ela, o que ela tinha na casa dela, pra ver se eles conseguiam chegar em algum lugar. E aí eles acharam um pertence bem curioso entre suas coisas, que era uma Bíblia. Só que nessa Bíblia tinha escrito vários nomes, gente, de várias pessoas diferentes, uma lista enorme. E aí a polícia resolveu procurar para saber quem eram essas pessoas. Então, investigando, a polícia descobriu que todos esses nomes eram de uma família que morava em Irving, no Texas. Então, eles entraram em contato com a família para descobrir quem era a Mercedes. E aí a família disse que realmente eles conheceram uma mulher, mas que se apresentou a eles como Cheryl, que era a identidade roubada. E eles disseram que ela chegou neles precisando de abrigo, disse que estava fugindo de Louisiana e precisava de um lugar para ficar, e eles deram abrigo para ela por um tempo. Não se sabe o motivo dela ter fugido, qual a história que ela contou, se ela estava fugindo de alguém ou de alguma coisa. E aí eles não tinham muitas provas, pistas que levassem a descobrir a identidade dessa mulher. E aí o James, vendo toda essa situação, ele disse que sabia exatamente quem era a Mercedes, sabia seu nome verdadeiro, mas ele só revelaria isso para a polícia se eles pagassem para ele $4.000, o que a polícia obviamente recusou. Mas aí o James começou a dar alguns detalhes, algumas coisas soltas para a polícia começar a confiar nele. E aí ele disse que a Mercedes tinha uma mãe, uma irmã que moravam na Flórida, e que ela estava na rua desde os 16 anos, quando se apaixonou por um afro-americano que a forçou a entrar na prostituição. De acordo com James, quando ela era adulta, ela começou a trabalhar nessa área não mais forçada, mas sim por vontade própria. Ele também compartilhou que Mercedes desenvolveu um relacionamento com um cafetão chamado Jeffrey, mais conhecido como DJ, antes dela fugir com outro cafetão chamado Tyrone. E ele também falou que a Mercedes era mais velha do que ele. A polícia ouviu todas essas alegações, checou todas, mas eles resolveram não dar tanta importância assim, porque eles concluíram que o James não era uma pessoa muito confiável. Foi aí que esse caso ficou conhecido como Jane Doe Eldorado, porque, enfim, aconteceu em Eldorado. E esse termo Jane Doe é usado quando não se sabe a identidade real de uma pessoa. Então, para mulher, eles usam muito Jane Doe e para homem, John. A polícia seguiu com uma grande investigação para saber quem era essa mulher misteriosa. Então eles começaram a investigar todas as pessoas, amigos que tinham algum contato com ela. E aí eles descobriram que ela contava várias histórias diferentes para cada um. E era bem difícil saber qual era verdadeiro e qual não era, já que nenhuma das histórias tinha provas consistentes de que teria realmente acontecido. Por exemplo, a Mercedes disse a Andrea Cooksey que costumava ser stripper, era de fora da cidade e tinha 2 filhos criados pela mãe, com quem não se dava bem. Para outros, ela disse que fazia parte do programa de proteção a testemunhas e que seu pai pertencia à máfia. E alguns também ouviram dizer que ela era procurada por assaltos a bancos na costa leste. Então a polícia checou essas informações,
de programa de testemunhas e ela não foi listada lá, não tinha nada a ver. E também sobre esse assalto, também ela não tinha nenhuma relação. Mercedes também mencionou acompanhar um homem afro-americano em paradas de caminhões, onde ela tinha a tarefa de atrair os motoristas de caminhão para roubá-los. Ela afirmou que uma dessas interações terminou com a vida de um caminhoneiro. E essa história do caminhão foi uma das histórias que a polícia mais deu crédito, já que tinha pistas que poderiam ser verdade. Eles começaram a suspeitar que a Mercedes estava envolvida na morte do motorista de caminhão chamado Duane McCordell, que em 12 de novembro de 1986 perdeu a sua vida. Uma mulher branca foi vista com um homem branco e um homem negro perto da cena do crime em um Ford Pinto marrom. No entanto, nenhum vínculo definitivo foi estabelecido. Então, apesar da história parecer muito verdade, não tinha nada que levasse a realmente provar que isso aconteceu. Já para um ex-voluntário do Exército da Salvação em Eldorado, Mercedes compartilhou uma história sobre viver em um abrigo para sem-tetos. E ela disse que nesse tempo que morou nesse abrigo, ela teve uma filha que foi tirada dela porque ela não tinha condições de cuidar. A polícia resolveu checar essas informações, mas não conseguiu encontrar nada, já que os registros desse abrigo já tinham sido perdidos nessa época. Mas não era só de incertezas que esse caso era voltado, já que eles conseguiram achar algumas informações consistentes e provadas que enquanto a Mercedes estava com a identidade de Cheryl, ela teve alguns empregos, eles conseguiram encontrar que ela trabalhou em um KFC no Texas e também já tinha sido presa por lá por prostituição. Também viram que ela viajou para Shreveport, Louisiana, antes de ir morar em Eldorado no início de 1991. Ela também trabalhou como dançarina de topless em Little Rock, Arkansas. E aí a polícia também resolveu puxar a ficha criminal da Mercedes, no caso da Sharon, que era a identidade que ela estava usando, e eles descobriram algumas passagens pela polícia. Em 31 de dezembro de 1990, ela foi presa por prostituição em La Casita Motel, em Dallas, Texas, e 26 de janeiro de 91, ela também foi presa. Em 8 de fevereiro de 91, foi presa por obscenidade pública. E em maio de 1991, ela foi presa por passar cheques sem fundos em Eldorado, Arkansas. E em todas as suas prisões, Mercedes apresentou documentos falsos. Em 2019, um primo de segundo grau da Mercedes, que vivia no Alabama, foi identificado por um genealogista usando a genética depois de enviar o seu DNA para o banco de dados. Então, esse primo não reconheceu a Mercedes como ninguém da sua família, mas foi comprovado que eles eram parentes. Só que ele disse que ela parecia muito com as pessoas da sua família, sabe? O físico dela lembrava bastante. E aí eles concluíram que a Mercedes seria uma prima distante dessa família que foi encontrada. Novos exames conseguiram identificar o pai de Mercedes como descendente de Daniel Rude e Mamie Carter, que moravam na Virgínia e tiveram 9 filhos entre 1916 e 1936, o que dá a entender que a Mercedes nasceu fora do casamento, porque ninguém jamais da família ouviu falar nela, ouviu ela, mas os exames comprovaram que o pai dela era parente sim desta família. O James foi condenado a 15 anos de prisão pelo ato cometido contra Mercedes, mas cumpriu só 12, mas segue preso por outros crimes e nunca revelou a verdadeira identidade da mulher, o que faz as pessoas acreditarem que ele está mentindo. Muita gente acha que o James só faz isso porque é uma carta que ele tem na manga para ser liberado mais cedo, para fazer acordos, porque desde o começo do caso ele queria fazer acordos, que daria informações se a polícia diminuísse a pena dele ou se pagasse para ele. Então, para todo mundo, isso é meio que uma estratégia que ele tem. E uma das teorias mais fortes desse caso é que a Mercedes, na verdade, seria a Anita Wayne Kvist, adolescente de 15 anos que desapareceu durante um evento familiar em 1979 em São Francisco. Anita teria supostamente entrado em contato com o parente no ano de 1986, mas depois disso nunca mais se soube dela. E a Anita e a Mercedes, elas se parecem muito fisicamente. E a idade que a Anita teria é a idade que a Mercedes também teria, provavelmente. Então, assim, é uma das teorias mais fortes, mas nunca foi achado nada que comprovasse essa teoria. Então,
é só uma teoria. Apesar de ter passado quase 30 anos desse caso, a identidade da Mercedes nunca foi descoberta e permanece um verdadeiro mistério. Estima-se que no momento que aconteceu o caso, ela tinha de 19 a 30 anos e até hoje as investigações pela identidade da mulher seguem. E é isso, esse foi o caso, espero que tenham gostado.